Fala, dragões, como é que tá essa força? Espero que esteja tudo bem por aí. Estamos iniciando agora o episódio 9 do Papo Low Code, um episódio super especial que eu trouxe aqui um convidado à altura do episódio 9, que é o Ricardo. Eu já trabalhei com o Ricardo, super gente boa, muito inteligente, com muita experiência em desenvolvimento, tanto no desenvolvimento tradicional quanto também com OutSystems. E a gente vai bater um papo aqui super interessante sobre Elasticsearch. Ok? Vocês vão entender o que é o Elasticsearch, para que ele serve durante esse papo, por isso não sai daí. E, antes de mais, eu queria agradecer aqui a presença do Ricardo. Obrigado, Ricardo, por ter aceito esse convite, compartilhar aqui um pouco da tua jornada e do teu conhecimento sobre essa ferramenta do Elasticsearch. Obrigado, James. Olá, dragões. É um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né, um pouco da minha trajetória. Eu tenho quase 14 anos de experiência com IT. Teoricamente, só trabalhei com isso na minha vida. Eu comecei profissionalmente mesmo em 2010 e tive contato bem antes, porque eu fiz escola técnica no Brasil, né, uma escola chamada Cefet, que é bem difundida, que é uma escola federal no Brasil. E lá começou a história engraçada com informática, porque eu não queria fazer informática. O meu sonho era fazer edificações, eu queria ser engenheiro civil. Ainda bem que deu errado, que deu certo lá atrás. E eu fiz um concurso, né? E acabei passando para informática, que você vai, de acordo com a sua colocação, vai escolhendo os cursos. Eu acabei calhando para informática. E lá era um curso interessante porque te dava a visão, um overview de todas as áreas da informática e muito destaque para desenvolvimento de software, aplicações e tudo mais. E eu já tive contato com modelagem de dados e programação orientada a objetos antes mesmo de entrar na faculdade. E lá começou a raiva, a chateação de aprender os algoritmos e tudo mais, mas depois que acabou virando algo muito natural. E hoje em dia é essencial para a nossa área, né? Trazer a realidade do mundo para o mundo, teoricamente, de desenvolvimento, máquina e tudo mais. Interpretativo, né? E foi aí que eu comecei. Então, comecei o contato com desenvolvimento lá com Delphi, Pascal, lá em 2008, 2007. Isso, imagina, fazendo ensino médio junto e já tendo contato com isso. Foi muito interessante. Legal, legal. Após isso, eu fiz o meu primeiro estágio, né, em 2010. E foi um estágio que, a gente no Brasil usa muito esse termo, né? Ser severino, era um severino, eu fazia de tudo. Fui contratado para ser desenvolvedor, como estagiário, mas até trocar tinta de impressora eu fazia, porque eu era o técnico de informática da empresa. Era uma loja de construção, uma rede lá no Brasil famosa, e eu estava lá fazendo tudo. Assim, foi interessante porque conheci pessoas de diversas áreas, assim, com nada a ver com tecnologia, e aprendi a trocar toner de impressora. E eu ficava com a mão toda suja de pó. Formatava PC também? Formatava PC? Formatava PC, trocava peça. Ricardo, caiu a internet. Ricardo, isso. Ricardo, aquilo. Então eu ficava para cima e para baixo, eu usava um jaleco igual de mecânico. Era engraçado. O cara do TI. O cara do TI. Eu era o cara do TI, cara. E assim, literalmente, eu era o cara do TI, que era o estagiário de uma empresa com mais de 200 funcionários. Era algo surreal. E assim, foi um ano de muito aprendizado. Quiseram renovar meu contrato, mas eu vi que eu conseguia voos maiores, né? E eu queria me especializar em algo mais específico, com tecnologia, desenvolvimento, e não ficar nada contra, mas assim, eu não me via trabalhando na área de IT como um todo, mas sim na área de desenvolvimento, pensar em processos, soluções, era algo que eu queria orientar minha carreira, com arquitetura e tudo mais. E lá nesse estágio eu tive muito contato com o Visual Basic, com o Crystal Report, que é um gerador de relatórios muito poderoso que a Microsoft comprou há pouco tempo, né? Pouco tempo, deve ter uns 10 anos. E eu escolhi ir para uma outra empresa. Eu fui para uma empresa de soluções para bibliotecas, e lá eu comecei a trabalhar com Delphi 7. E Delphi 7 era, acho que, a introdução ao low-code. A introdução ao low-code, porque é uma programação orientada a componentes. Ou seja, você cria os ecrãs, né? As telas, e você arrasta, tipo, input, arrasta botão, aí você dá double clique dentro do botão, ele abre as propriedades. As propriedades, que você insere os códigos.
a codificação, tudo lá. Então, é muito similar o que nós fazemos hoje com o low code, que, na verdade, agora é tudo mais visual. E o Delphi, ele era meio que híbrido. E eu trabalhei com esse Delphi 7 e o Delphi 10, que já foi uma revolução no Delphi, que foi comprado, hoje em dia é Embarcadero, a empresa que está por trás, como se fosse OutSystem, mas é Embarcadero, que fica lá no Vale do Silício, uma americana poderosa e tudo mais. Apesar que hoje não tem mais informação nenhuma do Delphi. Aí esses dias eu saí da comunidade do LinkedIn do Delphi, porque não fazia sentido eu estar lá, mas eu participava da comunidade também. E comecei a pesquisar e eu falei, não, eu não quero ficar na programação, vamos dizer, plataforma, eu quero para web. Foi aí que entrou o C# na minha vida. Eu comecei a estudar C#, PHP também. Nesse projeto da biblioteca eu trabalhei um bocado com PHP, tive contato com 3 bases de dados. Como eu disse, eu não queria ficar desenvolvendo essa plataforma, queria trabalhar com algo mais web, e eu comecei a olhar no mercado que tinha. Tínhamos o Java e tínhamos o C#. E o PHP, eu trabalhei com PHP nessa empresa também, tive um contato com PHP e tal, já comecei a ter uma leve introdução, porém eu achava o PHP um pouco mais difícil, porque o projeto era um pouco difícil, não tinha muito design pattern, né? Então era muito complicado você mexer. Confuso, então, né? Era muito confuso as coisas. Isso não era totalmente acoplado, então eu preferi procurar algo que tivesse um poder de comunidade, quanto o Java, quanto o C#, tem a Microsoft. Optei pelo C# porque eu acho o Java muito bom. Eu não estou aqui para criar aquela discussão entre Java e C#, mas chega um momento na tua vida que você tem que escolher entre os dois mundos, ou Java ou C#. O Java é legal porque ele é mais open source e tudo mais, você consegue trabalhar com Apache, coisas totalmente free. Só que tem um detalhe, ele tem tanto framework isolado que você, às vezes, para criar um projeto, você utiliza vários para dar solução, tipo um formulário para criar grid, outro para relatório, outro para isso, aí usa o Spring, faz isso, faz aquilo. Então, posso estar falando aqui de forma high level, interpretando mal, mas assim, eu achava que para mim no momento não era interessante. Então, eu olhei para o C#.NET, que tinha o poder da Microsoft de organizar as coisas, tinha uma comunidade poderosa e tudo mais, era mais linear nesse sentido, que era só o .NET Framework. Então, fui por ali. E o Visual Studio, eu achava o Visual Studio muito melhor do que o Eclipse na altura. Então, eu fui por esse caminho. Aí fui trabalhar numa empresa que era uma consultora, a primeira consultora que eu trabalhei na minha vida. E eu prestava serviço para uma grande empresa no Brasil de gestão de condomínios. E lá era um projeto colossal, gigante, e estávamos migrando do C# qualquer coisa para MVC. Então, eu já comecei a ouvir, tipo, MVC, DTO, DDI. Então, eu já comecei testes integrados, o que é isso? Programação orientada a objetos, eu estou vindo da programação orientada a componentes, mas o que é programação orientada? Quais são os pilares do... herança, polimorfismo, sobrecarga, tu começa, cara, isso aqui é um mundo novo. Então, eu falei, cara, isso aqui é o que eu quero. E meio que me apaixonei por essa parte do desenvolvimento. E acabei investindo muito tempo disso. E também junto com o SQL Server, com o Oracle, que eu já tive contato com os bancos de dados muito desde o início. Eu já fazia lá o Access e tudo mais, e comecei Oracle, Postgre, trabalhei com MySQL, Workbench. Então, a base de dados é algo que hoje em dia eu posso falar assim, cara, eu domino muito bem. Fazer queries usando recursos mais avançados. Eu comecei a acompanhar tipo features da Oracle, questão de paginação, que antigamente era um problema que hoje em dia é muito fácil, por exemplo, usando o SQL Server, usando o offset, o limit, né? Então, antes não tinha isso? Não tinha. Antes era mais difícil. Antigamente, você fazia as paginações como o Oracle faz, que é usando subqueries. Você vai aninhando as queries e vai usando row none e vai fazendo... Cara, no Oracle sim. Eu já vi essa técnica do row none, sim. Já vi essa técnica. Hoje em dia, o SQL Server basicamente resolve isso na query principal, tu mete offset lá, rows only, e tu mete os valores e é muito mais fácil. Não faz cálculos, é só, quero isso, tanto, aí ele vai particionando de acordo com o número de páginas que você tem. Isso é muito mais fácil.
E no E aggregate a gente só passa o max record, pega o count e joga no componente pagination. exato, Olha aí, exato. pessoal. Não, eu sempre compartilho uma coisa, Ricardo, com o pessoal, que é o seguinte, principalmente para quem está entrando agora no mundo de tecnologia, né? Às vezes a gente tem que conhecer o difícil para a gente não superestimar, né? Ou não Uhum. Dá achar que uma valor. coisa, para dar valor realmente àquilo que é o fácil. Então, o que é o difícil? Pô, o Ricardo estava compartilhando aí, tinha que fazer subqueries aninhadas, trabalhar com rows e etc., direto no SQL. Uhum. Isso tem um certo nível de complexidade. Mas aí, quando você não conhece níveis mais altos de complexidade, você pode pensar que o aggregate ali, utilizar o max record e o count no widget pagination, é uma coisa de outro mundo complexa, né? Então Uhum. é sempre bom olhar para o horizonte, olhar para coisas mais complexas para que a gente possa renivelar o que é que a gente acha que é difícil, porque também a nossa mente trabalha o que a gente, isso é muito difícil. Aí a gente, se a gente acredita nisso, realmente aquilo se torna difícil para a gente. Mas se a gente pensar, não, isso aqui eu consigo aprender, é tranquilo, tem Sim. coisa aí muito mais complexa que isso, e outras pessoas também conseguem entender, eu também conseguiria, Uhum. é uma mentalidade que ajuda no aprendizado. Eu tenho uma tese, uma teoria. Eu acho que assim, o low code veio para o mercado para ajudar nós que somos técnicos, desenvolvedores e tudo mais, a passar a pensar mais no processo do que de fato na tecnologia envolvida. Porque essas coisas, como nós dissemos, mais difíceis, mais complexas, a tecnologia, o low code, como o próprio ChatGPT está vindo aí para ajudar nas coisas mais braçais, ela vem para ajudar nesse sentido. E você pensar mais no processo. Opa, eu quero fazer um CRUD aqui, mas o que esse CRUD espera além? O que o utilizador começa a pensar, misturar muito UX e UI, ter aquela visão muito mais fora da caixa do que simplesmente estar ali a Como é escrever que eu linhas de digito o código. código do CRUD, né? Como é o comando insert? Exato, O values vem antes ou depois do nome da entidade? exato. Essas coisinhas assim, né? Uhum. Exato. Essas validações que o Visual Studio já faz, às vezes por regras, como o próprio Python. Se pegar o Python ele compila de acordo com a indentação. Isso é genial, porque isso obriga você a ter uma educação na hora de escrever o código. E é o que às vezes nós enfrentamos um bocado no OutSystem, de ver fluxos cruzados, entendeu? Então já tem que começar a inteligência artificial já tem que começar a ajudar nisso. E o low code é mais, eu penso muito por aí. Tá vendo? E Sim, como, e, perfeito. e Concordo como. contigo. Boa, boa. Está alinhado nesse no OutSystems. Acho que a comunidade OutSystems é muito bem alinhada, isso é muito bacana no OutSystems. E como eu estava dizendo, foi aí que eu entrei no C Sharp, que até hoje eu conheço C Sharp.net, eu acompanho alguns os features que saem, desenvolvo, se tiver que desenvolver também. E dessa empresa foi o que teve a virada de chave na minha vida. Um amigo de faculdade, eu estava na faculdade na altura, eu fiz uma faculdade lá no Rio de Janeiro que é bem conhecida da área de tecnologia, que se chama Infinet, que é uma faculdade voltada para tecnologia. Então lá, praticamente, você respira tecnologia e eles usam um padrão americano, que é de organização, por exemplo, lá não é semestre, lá é bimestre. Então, Uhum. a cada bimestre, as matérias vão mudando. Então, são vários módulos. Por exemplo, cálculo 1, não sei o quê, algoritmo 1, 2, 3. Em um ano você já aprendeu tipo, muita coisa. Isso é muito interessante. Eles acompanham muito o padrão o americano Sim. Não de... fica 6 meses em cálculo E 1, né, por exemplo. isso tem uma implicação negativa. No caso, tem muita prova. É Uhum. prova toda hora, porque é mais curto, então é mais corrido. E ele é orientado ao mercado de trabalho, ou seja, Ah, boa. geralmente eles pegam o que está de alta no mercado e vão adicionando, e eles fazem um horário flexível de acordo com o trabalho. Eu estudava de Interessante. manhã. A minha faculdade de manhã é totalmente atípico. Mas eu estudava de 7 da manhã até às 9h30 da manhã. E eu entrava às 10 horas no trabalho e ficava até às 7, então era perfeito. E a faculdade Uhum. era perto do trabalho, porque era no centro do Rio, ela é no centro do Rio de Janeiro, então facilitava a locomoção. Então, cara, Legal. encaixou muito perfeitamente na minha vida. E eu Qual, tenho não, um qual foi o curso, Ricardo? Ciência da computação, sistemas de Não, informação? eu Como é que fiz era o sistema de nome? informação. Eu fiz sistema de Sistemas. informação, porque como eu já vinha do código, eu queria aprender coisas além. Uhum. E ciência da computação eu acho interessante, mas eu acho que vai ficar muito focado ali na parte tecnológica,
E não Sim. era meu intuito. Eu gosto de falar que eu sou um pouco híbrido nisso. Eu Tu gosto é um cara business, tu é um cara, por isso que foi pra gosto. Microsoft também, Enterprise, né? Tô Isso. sacando. É, aí que tá. Eu gosto muito desses dois mundos e eu acho que o futuro tá alinhado. Então, eu fiz sistema de informação porque eu aprendi SAP, aprendi 4 Uhum. módulos de SAP. Então, se chegar a conversar comigo de SAP, eu tenho algum conhecimento de SAP, SAP MM, SAP FI, SAP Business One, SAP ABAP, SD, ABAP. ABAP. Eu desenvolvi ABAP na faculdade. Lembra muito o Object-C da Apple. Minha jornada E, começou com ABAP também. sério, Foi um lá curso da naquela. Accenture, Top, Accenture do Futuro, ABAP. top, Desenvolvi uma coisa para professores, alunos, verificar top. notas, gerar relatórios ali. Relatórios Era naquelas tabelas com nomes doidos, né? Sim, Coisa sim. padrão Doideira. alemão, padrão alemão de pensar nas coisas. Tu começa a ver pelo SAP que o mundo é muito além do que nos rodeia, né? Porque o alemão pensa totalmente diferente a construção de um software. E o SAP é isso, aquele SAP que chamavam na altura de azulão, que é o R3, que é o Uhum. SAP que você desenvolve o sistema, a plataforma é ali dentro, o produto, você desenvolve ali dentro, o gerador de relatórios é tudo dentro ali. É como se fosse, vamos dizer assim, pensando muito alto, Systems, e trabalhar com isso. Não é à toa que o SAP lançou o SAP HANA, que é uma espécie de low code para o SAP, da qual você Uhum. arrasta componentes e gera aplicações de formas mais rápidas. Isso para facilitar, né? Porque o ABAP nem é toda a gente que tinha Pois é. aquela clareza para entender. É E punk. você É sabe, você punk. É lidou, punk. ABAP era lixado. Tem que ter muita E, abstração, porque era tudo nomes muito complicados para acessar tabelas, funções já pré-existentes, tudo com nomes muito codificados, né? Nada legível, digamos assim. pois é, são códigos, os nomes são códigos, não é get É, tipo não. pessoa, não é get person, get x 80 Zero 22, zero, pois é, pois é. são as transações, é doideira. E é punk, mas é interessante, é contato, é experiência. Sim. E nisso, por isso que eu escolhi sistema de informação. Tive isso, tive contabilidade, tive coisas assim muito aleatórias, Administração, né, tal, sistemas para a administração. empresa, como é Uhum. que funcionam a empresa e as informações importantes para ela. Eu cheguei a ter. Eu fiz também sistemas de informação, mas só Top. fiz um ano na Universidade Federal lá, Rural de Pernambuco. Depois Uhum. tive que tomar uma decisão ali, não dava para conciliar com o trabalho, e eu decidi, não, minha faculdade vai ser o trabalho aqui. Foi o caminho que eu escolhi, mas deu para ter um ano de experiência ali na faculdade ainda. E assim, James, eu acho que eu vou falar até um ponto, não é porque eu tô falando da faculdade que o. Assim, cara, a faculdade é relativa. Eu acho que na nossa área, eu acho que a faculdade acaba só comprovando, de repente, algum papel. Que, no meu caso, eu entrei na faculdade já com experiência profissional. Então, muita coisa do que eu via lá, tirando, por exemplo, o SAP, eu já. Ó, isso eu já sei, não tinha aquele foco 100%. Agora, se você Sim, é um cara que de repente começa com, sei lá, 18 anos, não teve contato, escolhe uma faculdade que lhe atenda e começa. E ali você começa a ter uma vivência. sim. Eu conheço pessoas muito boas, profissionais top, top, top. Não tem faculdade. Às vezes não quer dizer nada. Porque as faculdades, às vezes, criam pensamentos que não condizem com um profissional. Com o mercado. Ó, pessoal, não é por conta disso que não tem quem quer ser médico não tem que deixar de fazer medicina. Medicina tem que fazer faculdade. Já vão andar de IT. E Verdade. E um amigo que ele tá em Portugal comigo, nós moramos juntos, nós trabalhamos juntos em diversos projetos. E aí ele falou assim: pô, cara, eu tô numa empresa aqui no Rio de Janeiro que trabalha com Systems. E assim, é low code na altura. Eu já conhecia que era low code, que eu trabalhei com uma tecnologia chamada Magic. Não, Magic não, Maker, que não Maker. funcionava. Já Não trabalhaste funcionava. com Maker? Trabalhei com Maker, cara. Já ouvi falar. Aquilo é low code. É um low Sim, code, sim. aquilo mais. Tipo no code quase, não? Eu já É vi um que no code, é um no code. Ele é no code mesmo, não é um low code. Ele não gera código, ele é tudo ali te dá pronto assim. E eu lembro que na empresa era um pendrive, cara. A licença era um pendrive. Ou seja, se aquele pendrive ali estragasse, ele ficava espetado no servidor. Se aquele Uhum. pendrive ali avariasse, tinha que pedir, e um pendrive daqui custava 15 mil reais na época. Que loucura. Caramba! Imagina, é como se fosse aquelas carteiras de criptomoedas que você tem offline, Uhum. é igualzinho, assim, espetava aquilo e liberava a licença.
Se aquele Uhum. pendrive ali alguém quebrasse, era 15 mil reais na época. Eu não sei a que pé foi isso, mas o Maker, assim, minha experiência foi muito mal, não foi boa não, cara. E Aí meu depois de amigo, tu ter uma jornada toda de programação, aí tu isso. conheceu o Maker, aí tu se sentiu assim meio limitado, digamos assim. Como é que foi Sim, essa sensação? é porque, lembra daquilo que eu falei do Severino? Esse projeto foi mais um daqueles de informática, que eu disse assim, você é de informática, você vai saber mexer no Maker. Ok. Aí apareceu, tipo, incidentes de produção e comecei, Ricardo, olha isso aí. Comecei a olhar, cara, as coisas estavam lá, mas a experiência não foi muito boa porque você não conseguia saber o que estava acontecendo por trás. Ele era muito lento na altura, de repente poderia ser a questão do servidor, junto com a licença de ser um pendrive, era lento. Não era muito bonito o layout, porque ficou meio que no passado, né? E para ter acesso às novas coisas, novas features, você tinha que Tem que pagar mais comprar um dinheiro. novo pendrive. Exato. E a Um empresa na CD-ROM, altura. agora já é um DVD. Eles evoluíram de um CD-ROM em pendrive, cara. Era muito insano. Assim, era curioso, cara, porque eu vinha totalmente. Tava já no C Sharp, e assim, essa empresa era C Sharp, mas era um misto de várias tecnologias, e o Maker tava ali no meio. Uhum. E, assim, como nós somos profissionais de IT, nós metemos a mão e fazemos. Não temos aquela. Eu não sou aquele cara, não faço isso, não faço aquilo. Eu até às vezes me interesso, porque de repente aquilo vai me Sim. agregar muito. E onde a gente vai entrar no papo do Elasticsearch já já. Boa, verdade, verdade. E foi daí, até para não esticar muito isso, um amigo falou, cara, olha, e eu desconfiei, não, cara, não funciona, já trabalho com Maker. Cara, aí eu comecei, fiz a minha conta, né, na OutSystem Personal, aí, cara, começou umas loucuras. Que isso? Não é Começou possível. mais loucuras. Cara, não, isso é muito simples. Sabe aquela desconfiança de quem vê do Uhum. código? Não, muito simples. Aí, por ironia do destino, essa empresa da qual ele estava abriu o processo seletivo para desenvolvedor pleno. E eu já tinha nessa altura eu já tinha 6 anos de experiência, mais ou menos. Em 2015 foi que teve a virada de chave. Ó, a gente vê que você conhece muito do .NET, vamos precisar aqui fazer um Chiefs. Hã? Chief é que é a integração que nós utilizamos da plataforma. Cara, quando eu entrei, aí eu já tinha contato com a persona, mas quando eu entrei no projeto, comecei a ver os ecrãs, fazer tela e tudo mais, aquela coisa maneira, foi maneiro pra caramba. Eu falei, que chifre o quê? Eu não quero ser Sharp agora, não, eu quero trabalhar o sabe? E comecei, cara, Boa. e eu comecei a ficar aquela sede de aprender. E o legal dessa empresa é que eles faziam um desafio antes de meio que te contratar para ver onde você conseguia explorar. Te davam uma temática, você desenvolvia uma aplicação, eles avaliavam. O, Uhum. o, os colegas de trabalho lá, que hoje em dia são amigos pessoais, né, que é a comunidade OutSystem, me avaliaram. E eu fiz na altura uma carteira, tipo, para controlar finanças, gastos e tal. E eu fiz naquela coisa totalmente monolítica, né? Acoplada, porque eu Uhum. olhei lá em cima e falei, caramba, já tem um Tá MVC tudo aqui em aqui. cima. É aqui. Aí depois, quando eu entreguei o projeto, eles começaram a abrir minha mente. Pô, cara, por que você não pensa aqui em desacoplar? Aí cria o CS, um BL. Aí eu comecei, caraca, já pensando em arquitetura, pensando em várias coisas, eu falei, é isso que eu quero. Então foi a virada de chave da minha vida. Aí depois disso, comecei a trabalhei nessa área, que foi um dos projetos muito interessantes que eu tive, que era a área de supply chain, Isso era que Brasil é ainda. Isso estava no no Brasil Brasil, ainda. no Brasil, no Brasil, no Brasil. E Que tive hoje a o Ricardo tá vontade. em Portugal, mora aqui em Portugal Sim, também. estou aqui em Portugal. Eu falo como que foi essa virada de chave a Portugal. Esse projeto de supply chain foi muito interessante, porque era uma aplicação, tipo uma rede social de fornecedores, pô, muito legal. Uhum. Aí depois disso eu fui para outra consultora no Brasil também, e trabalhei na área de seguros, de banco. Foi que eu comecei a navegar os 7 mares. E no último projeto que eu estava no Brasil, Portugal começou a entrar no meu radar. LinkedIn, né? Aquela coisa, pô, já LinkedIn. pensou em Portugal, isso, aquilo, e eu não cogitava, porque, cara, eu estava muito bem, digo, financeiramente, graças ao OutSystem, financeiramente, estava aquele boom, e realizações estavam muito legal. Aí eu comecei a pensar assim, cara, se eu for para Portugal, eu posso começar a expandir meu mercado para a Europa. Aí começou a entrar o inglês na minha vida, porque, assim, no Brasil a gente não precisa, se for a verdade, trabalhar lá no Sim. mercado interno. Você precisa saber o básico ali para programação, tudo mais, ler artigos, Stack Overflow, ler aquilo ali. E eu comecei a pensar, cara, se eu for para lá, acho que pode abrir portas. E foi aí que eu vim para Portugal, através das consultoras, e trabalhei em projetos aqui de combustíveis, de logística, bancas, seguranças. Seguradoras. Exato, e hoje em dia estou aqui em Portugal, estou feliz de estar aqui, porque
No início eu achava que Portugal ia ser tipo um pulo para outras. Pensei Uhum. muito em Holanda, mas depois que fui para Holanda, eu sou um cara muito do clima tropical, isso também, de praiano, então Pois é. comecei a falar assim, pô, tempo são lugares lindos, mas talvez para viver não seria algo que me faria totalmente realizado. Talvez morar um período ou outro, acho fantástico, mas Portugal acabou me cativando. Gastronomia, comida muito boa, muito parecida nós temos no Brasil. As pessoas, entendeu? A amizade é muito tá muito perto aqui, porque muitos dos amigos autistas vieram para cá. Então Sim. acabou a nossa comunidade aqui expandindo muito. Tem muitos eventos da OutSystems, isso apesar que na Holanda, os países também tem, mas, cara, a comunidade OutSystems aqui é muito ativa. Sim. É o berço, né? Trabalhamos, é o É o... berço, né? Trabalhamos juntos e, assim, conheci pessoas fantásticas. E é isso, estamos felizes aqui. Deu pra perceber principalmente ali o ponto do entusiasmo da entrada no OutSystems, cara. Eu me senti assim também. Quando eu comecei a ver aquilo, caramba, é aqui, velho. Me encontrei aqui. Aqui eu tô começando a ver que realmente eu posso construir algo que agrega valor para o negócio muito rápido. Muitas Porque antes na minha possibilidades, né? cabeça era tu até minha primeira experiência profissional com tecnologia foi com OutSystems. Então antes disso era muito teoria, né, na faculdade, nos cursos Uhum. técnicos que eu tinha feito. Então, cria aqui as classes, resolve algoritmos de ordenação. Então, tipo, eu ficava ansioso quando é que eu vou ter um sistema completo que ajuda alguma empresa, né? E aí Sim. nunca tinha visto isso. E com OutSystems, algo assim bem rápido, foi algo que me encantou ali também no começo. E o OutSystem resolve uma coisa muito legal, não só a parte do processo, né, para a empresa de ser mais rápido, absorver muito melhor o processo no código, mas também para nós desenvolvedores, nós começamos a mitigar, por exemplo, nós estávamos falando antes daqui da conversa sobre o C Sharp, né? E o C Sim. Sharp você precisa do Azure DevOps, né, para poder subir o código, que é uma espécie de SVN, é um GitHub. Você precisa no gerenciador não sei o quê, uma base de dados O IS, isolada, uma máquina IS. virtual e configura e vai. Uhum, Então é um universo de coisas para sim, subir um Hello World na exato. internet, né? E o OutSystem fez o quê? Puf, transformou tudo numa coisa muito mais built-in e muito mais amigável. Isso é fantástico, cara. Eu acho que o meu entusiasmo é Sim. muito aí. E saber como funciona por trás dos bastidores também. Isso me deixa muito entusiasmado. Sim, sim, sim. Também aqui desse lado. Top. Então, o nosso tema específico hoje, muito obrigado, Ricardo, por partilhar, fizesse aí um resumo excelente aí da tua jornada. Muito interessante. Achei interessante também a parte da faculdade, flexível. Talvez se fosse assim lá na minha época, talvez eu tivesse continuado, porque a Sim. universidade ali federal é muito puxado, você tem que quase que dedicar muito tempo, quase o dia todo. Então, eu gostei dessa ideia também dessa faculdade flexível. Foi bacana, né? Escutar toda a tua jornada, garanto que vai ser também valioso para os nossos ouvintes. Mas, bora lá para o nosso objetivo Vamos. principal, que é o Elasticsearch, né? Então, eu em conversas aqui informais com o Ricardo durante o projeto que a gente trabalhou junto, o Ricardo chegou a compartilhar ali essa sua experiência para resolver um problema que é muito comum, né? O problema de performance. Então, tabelas que crescem na casa dos milhões, talvez bilhões de dados. Como é que a gente trabalha com esse tipo de informação? Como é que a gente trabalha com esse tipo de tabela? E aí o Ricardo vai poder compartilhar um pouquinho aí da sua experiência dessa situação que foi necessário e um pouquinho como é que funciona, o que é esse Elasticsearch aí. Conta aí um pouquinho para nós, Ricardo, como é que é? Cara, pela conversa aqui que nós tivemos, já deu pra ver que eu sou um pouco das tecnologias, não me prendo muito em uma. E o OutSystem não foi, o Elasticsearch não foi diferente na minha vida. Eu trabalhei num projeto, já aqui em Portugal, foi ano passado, fiquei um ano lá, um ano e 2 meses, alguma coisa do gênero, um projeto de logística numa empresa na Alemanha, chamada Oaktree. E lá é uma empresa que tinha uma filosofia muito interessante e era perfeita para a gente da área de tecnologia, porque, assim, tínhamos que resolver o problema. Era o OutSystems, o core, mas se precisássemos de ferramentas ali para ajudar, né? Como posso dizer, ferramentas auxiliares, a empresa comprava, fazia um estudo, você mostrava ali, submetia, botava lá no Confluence o estudo, a empresa comprava ideia, isso era muito legal. Em resumo, E não, dinheiro não era problema para os caras. não era, era isso, era isso. E isso era muito legal, cara. Eu nunca trabalhei num projeto assim, porque geralmente quando nós entramos num projeto é o contrário, o budget não é tão elevado.
Então, eu encaro que esse projeto foi um projeto de crescimento intelectual. Vamos Boa, deixar bonito assim. boa. Porque tive a oportunidade de trabalhar e aprender o Elasticsearch. Eu não sabia nada de Elasticsearch. Eu tive uma experiência no Brasil, no primeiro projeto até da OutSystem, com Cloud Search, que é uma tecnologia de base de dados NoSQL da AWS, mas só que é uma tecnologia inferior. A própria AWS hoje em dia vende o Cloud Search, mas ela vende por cima os produtos próprios da Elastic, ou o OpenSearch, o OpenSearch, que é o que gerou que gerou o Elasticsearch, que gerou o serviço da AWS, da Google e tudo mais. O Elasticsearch, na verdade, é um produto. Hoje em dia, a Elastic, que é a empresa, fechou, era código aberto antigamente, mas eles fecharam, e eles fornecem um serviço, que é o Elasticsearch, e fornecem um outro serviço que é muito legal, que é o ILK, que é o Elasticsearch, o Logstash e o Kibana. Ou seja, é um Pacote aí. suíte de soluções para empresas. E nessa empresa que eu trabalhei, eles tinham problemas com dimensionamento de dados. É um projeto muito legal, que é um projeto para... Resumindo, é uma empresa de óculos, construção de óculos. Nós seríamos clientes desse projeto. Só que eles queriam resolver uma situação muito legal. Eles queriam entregar os óculos em tempo recorde aos clientes. Só que a fábrica ficava na China e a outra fábrica ficava longe. Então, ou seja, fazer lente é um produto muito específico. Nós não conseguimos padronizar, por exemplo, lentes. É muito difícil padronizar. Então, cada cliente basicamente tem um grau, tem uma receita, né? Cada receita é um produto. E a empresa encarava cada óculos construído como um produto diferente. Ou seja, os produtos cresciam de forma gigantesca. Por dia, Cada óculos produzido é um era um produto produto. novo. Era um produto novo. E vinha do SAP com integrações, nós absorvíamos e fazíamos integrações e caiu no nosso portal. Então, nossos produtos a tabela de produtos já estava na casa dos 7 milhões de produtos, com menos de um ano. Olha que coisa louca, em produção. E, então, o que a empresa queria resolver? Ela queria dar tempo-resposta às lojas físicas. Por exemplo, tem a lógica na rua, só que por trás tem toda a estrutura. Então, se o óculos fosse produzido na China, demoraria um tempo para chegar. Certo. Já percebeu, então, o problema. E era na Alemanha, com lojas na Alemanha, Polônia, República Tcheca, aqueles países mais ali naquela parte do norte da Europa para lá. Né? Norte meio leste ali. E então eles queriam saber, às vezes tinha uma lente com um tratamento igual que eu precisava e outra lente com outro tratamento igual também que eu precisava em duas lojas diferentes. O que eles queriam dar como resposta? Conseguimos entregar o óculos em 2 dias, porque nós temos a lente esquerda na loja a lente direita na loja B e temos a armação na loja C. Então eles queriam juntar tudo isso, criar tipo vamos dizer, uma blockchain. É uma blockchain, não deixa de ser uma blockchain dos óculos, juntar e entregar de forma mais rápida para o cliente. Então, foi aí que começaram os problemas, porque as respostas estavam começando... Porque, basicamente, o cliente, na aplicação, lá na loja, o vendedor do óculos apertava e dava a resposta. Só que imagina fazer isso numa tabela com 7 milhões de produtos. Tínhamos uma tabela de orders, que, basicamente, cada order virava um produto, mas às vezes uma order poderiam ter 50 produtos, porque uma order era 1 para N de produtos. Mas assim, por dia eram muitas ordens, porque não necessariamente uma order era fechada. Era tipo tava em draft, mas ele tava criando. Tá entendendo? Tá criando. Não quer dizer que vendeu mesmo, mas tá ali encomendando, abriu um pedido, mas não concluiu, certo? Exato. E imagina aí começa, assim, se tem uma tabela A com 7 milhões, outra B com 10, ok. Só que quando começa a fazer uns joins, aí começa a entrar outras tabelas que é para saber o cálculo, porque tinham parametrizações, o sistema tinha parametrizações, entendeu? Então começava a misturar muito, as queries ficavam monstruosas e a paginação já não começou a resolver. Criação de índices, começamos a criar índices, ver onde era necessário, começamos a reduzir informação, começamos a otimizar espaço de caracteres nas colunas, o que não era necessário, tipo, aqui só vão ter 10 caracteres, colocávamos 10 caracteres, não eram mais 50 como o padrão do OutSystem. Cara, mas não começou
resolver. Então, as queries demoravam muito. O ecrã de produtos demorava muito para abrir. O ecrã de ordens demorava muito para abrir. Então, isso refletia onde não podia refletir, que era no cliente final, porque tá sentado aqui o vendedor com o cliente ali para comprar. Se você demora, às vezes, 10 minutos para dar uma resposta, você perdeu uma venda. Então, isso começa a refletir todo no processo da empresa. Tá entendendo? Verdade. E foi aí que eu levantei o dedo e falei assim, então, eu já trabalhei com Cloud Search. Cloud Search é uma tecnologia NoSQL, né, que não tem relacionamento, são tabelas que você joga informação ali e são pensadas para busca. Aí eu falei assim, Ricardo, o que acha então de pesquisar algo no mercado? Eu logo vi o Elasticsearch e vi que a empresa já tinha uma licença. Falei, ó, já vamos deixar em casa, já temos aqui, vamos olhar para o que temos em casa, vamos olhar o Elasticsearch. Só que eu estava entrando no mundo ali meio que assim, opa, se eu não der a resposta ali, vai ficar eu dei a ideia, agora eu tenho que fazer funcionar essa coisa. Exatamente. E foi aí que eu comecei a estudar. Então, eu passava o dia inteiro olhando o guide, né? O guideline do Elasticsearch. E comecei, cara, eu falei assim, cara, dá para fazer isso? Faz aquilo. Eu fiquei muito encantado. Eu comecei a ter aquela mesma paixão que eu tive com o OutSystem lá no início. E eu falei, cara, isso aqui é o futuro. E o Elasticsearch é Big Data. E nós, quando começamos a falar em questão de milhões de recordes, ele já estava entrando no mundo do Big Data. O BI, assim, o BI não é tão Big Data, porque o BI você pode trabalhar muito com base de dados relacionais. Você pode usar muito o SQL Server como o repositório de dados. O Big Data já é algo colossal. Já estamos falando de Netflix, Facebook, e eles têm tecnologias no SQL. Por exemplo, eu vi um diagrama uma vez de arquitetura, não sei se era verdade, falando que era o da Netflix, e lá tinha MongoDB, tinha um produto de AWS, é muita coisa para você dar aquele tempo de resposta para o utilizador. Imagina, eu estou aqui em casa, quero assistir o Netflix, tá lá o e demora... Poxa... Então, eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, o futuro é o Big Data. Então, vou orientar o meu pensamento à massa de dados. E foi aí que eu comecei a ter esse vislumbre do futuro, né? E projetei essa arquitetura lá junto com a equipe. Eu acabei, tipo, fazendo assim, criando a arquitetura e ajudando eles, assim, ensinando, né? Faz aqui, porque eu já tinha lições aprendidas, né? Que eu já passei aquele problema e fui passando e ensinando a eles. E fiz até um workshop lá, foi muito legal. Me convidaram para ir na Alemanha, conhecer a Alemanha lá em Hamburgo. Boa. E fiz lá um workshop com eles e tal. Foi um desafio, né? Porque tinha que estar ali no inglês e tal, era uma discussão. Foi legal. E comecei a pensar, não, vamos trabalhar, pegar esses 7 milhões, 10 milhões e criar as tabelas, né? Porque no Elasticsearch não usa o conceito de tabelas, são índices. E foi aí, cara, entrei nesse mundo. Era um projeto desafiante, porque a questão era aquela, dar tempo de resposta. Nós tínhamos que dar bom tempo de resposta. Quando eu fiz o primeiro ecrã com 7 milhões de produtos, usando o Elasticsearch, com a arquitetura pronta, e mostrei para stakeholder na época, a PO do projeto, que era a head PO da empresa inteira, ela falou assim, já abriu? Já abriu. Ela olhou ali para baixo, lá no rodapé dos nossos ecrãs de tipo, 7 milhões de recordes. Carregasse tudo de uma vez, assim, pum. Sim, é o paginado. Paginado, ok, paginado. Sim. O Elasticsearch, ele tem uma filosofia muito clara. Você não precisa de X, né? Lembrei da tua aula agora. Exatamente. Você não precisa de 7 milhões de recordes. Então, você está fazendo alguma coisa errada. É basicamente o que eles falam. E, assim, até para, por exemplo, no OutSystems nós temos aquele padrão de mostrar da 1 a 5 a página e pular para a última. Acho que é isso, eu não estou lembrando lá no rodapé, né, na paginação. Sim. O Elasticsearch, para exibir os recordes mais profundos, vamos dizer assim, a Deep Web dentro do index, ele fala assim, você está precisando daquela informação muito velha, tem algo errado. Só que no OutSystems, às vezes, nós precisamos pular para a última página, e isso é muito comum em muitos projetos. Às vezes precisamos saltar da primeira da última página. Então, tem todo um processo de desenvolvimento diferente, tem que pensar mais fora da caixa. E, assim,
Cara, ficou muito legal. Resumindo, ficou muito legal, muito rápido. A integração do Elasticsearch é totalmente RESTful, entendeu? Uhum. Então, fica muito fácil para a gente que está no mundo OutSystem. E eu vou dar até um breve enquadramento do que é o Elasticsearch, né? Que eu acabei não falando, mas assim, não vou dar uma aula, mas eu vou falar basicamente. O Elasticsearch é uma base de dados, um repositório de dados no NoSQL, né? Que exclui o relacionamento entre tabelas, ou seja, você cria tabelas mais amplas, né? Vamos dizer, consolidados de informações. Ele Desnormalizado, né? Também poderíamos isso, usar esse termo. melhor, né? Não me veio a cabeça, é desnormalizado, você Mas desnormaliza. consolidado também é legal, porque o Sim, desnormalizado é uma coisa, é não usar as chaves, mas consolidado também pode unir informações que estariam em 10 sim, recordes, você vai unindo em um recorde só, tipo assim. sim. E entram detalhes importantes. Por exemplo, quando você pensa no Elasticsearch, você tem que pensar que as informações que estão lá são muito voláteis. Assim, com a experiência que eu tive, o que eu vejo, e a Malta até indica na comunidade, o Elasticsearch ele pode ser utilizado como uma base de dados primária, mas não é recomendado. Por quê? Nós falamos até anteriormente que o SQL Server, por exemplo, o Oracle, as bases de dados relacionais, ela te dá um compliance, né? Ela te dá uma garantia de integridade, porque você configura ali Certo. uma integridade, por exemplo, trabalhar com informações sensíveis, como o nosso NIF, ou informações tipo de sigilosas, né? O Uhum. relacional é bom para isso. Não que o Elasticsearch você não consiga fazer criptografia, só que é muito volátil, a informação pode estar ali Sim. circulando. O ideal é usar o Elasticsearch ou qualquer outra base NoSQL como auxiliar, Uhum. como um data link ali, né, para você ficar, ou até um conceito legal que a gente usa no BI, que é o Data Warehouse, né, que é Data onde Warehouse, que você certo. pega a informação, como consolida os dados que você precisa exibir no relatório, joga ali e fica 100% disponível de forma rápida. E o Uhum. Elasticsearch, nesse projeto, eu usei com esse pensamento. Eu peguei assim, não, só vou levar informações relevantes. E até chaves primárias, né, primary keys, usavam com muito cuidado. E comecei a usar uma técnica no OutSystem de criar guides, né, GUID, Uhum. com informações aleatórias que unificavam aquele recorde. Então, ao invés de subir, por exemplo, o Primary Key 1, 2, 3, eu subia o GUID. E Uhum. isso ficava lá e eu conseguia fazer link. E Certo. pro Elasticsearch era rápido, porque o Elasticsearch, a otimização de busca nele era impecável. Aí começamos, por exemplo, utilizar técnicas de buscar a palavra-chave, ou seja, busca by Google. No Google, se eu colocar. Dá também para fazer esse tipo de coisa? Tá, Busca semântica, né? Que isso, parece que é chamada. é o tipo. Nós conhecemos a tipagem text, integer, lá tem uma tipagem chamada keyword, que é basicamente você joga um texto ali, tipo, de 2.000 caracteres, e estão todas as ali, e o Elasticsearch, ele consegue olhar em todos os recordes, olhar tudo na coluna e bater as informações. Você vai parametrizando na Hum, query, que é um REST, é um JSON, né? Você vai parametrizando ali, por exemplo. Eu consigo dizer que eu quero pesquisar as 3 primeiras letras de cada palavra separado por espaço ou separado por asterisco, por cardinal, sim. por qualquer palavra. Você consegue configurar tudo isso. E lá a gente queria fazer a pesquisa by Google. Por exemplo, eu queria encontrar óculos azul com lente escurecida, só que eu não queria trazer só exatamente isso. Eu queria trazer tudo que era óculos, tudo que era azul e tudo que era lente escurecida. Ou eu poderia escolher, eu quero trazer tudo exatamente ali, no like, né? Tipo, do SQL Server, ou poderia trazer nada, negando isso. A Sim. gente no relacional tem que usar o like. Mas E o o like like é nós. limitado, né? Tipo, James Exato. Silva Andrade. Aí se eu pesquisar James Andrade, já não me retorna. Pois, e lá no Elasticsearch nós conseguimos parametrizar para trazer. Todo mundo quer James Andrade, todo mundo quer James, todo mundo quer Andrade. Ou Caramba, legal. fechar e de forma rápida, que é o que nos interessa agora. O like tem, além de ser limitado, ele tem a desvantagem de deixar a query muito pesada, né? E isso para fazer um tempo de resposta
tolerável não é indicado no ecrã. Nós temos muito ecrãs e que funcionam, né? Isso vai de acordo também com o projeto, que usa o like lá naquele, tem um campo texto para fazer um search. Eu quero pesquisar Ricardo. Vai ali, é um like. Que para mim, se aquilo ali tivesse a performance do Elasticsearch, pô, seria perfeito. Porque a gente não precisaríamos recorrer a uma tecnologia por fora. Entendeu? Sim, perfeito. Que aí a gente cai até num problema. Um problema que, assim, é o custo de usar algo rápido, que é pensar na qualidade dos dados. Uhum. Criar ali, vamos dizer, um outro compliance, que é garantir o que está no Elasticsearch é o que está no relacional. Aí já começam outras implicações, outros pensamentos. Pois é. Conta um pouquinho pra gente aí como é que era mais ou menos essa arquitetura, porque vamos imaginar assim, então temos duas bases de dados, né? Uma não relacional, mais voltada para pesquisas, etc., e uma relacional. Como é que mais ou menos funcionava aí esse alinhamento entre essas duas bases de dados, né? Que foi mais ou menos a arquitetura que tu pensou ali. Sim. Usei bastante timers, dava para Uhum. prever já, né? Que a nossa forma de sincronização era usando timers. Assim, a base de tudo eram dois conceitos. A base de tudo foram dois conceitos: assíncrono e síncrono. Uhum. Eu tive que fazer. Por isso que eu falei aqui, pensar fora da caixinha. Eu pensei muito fora da caixinha e eu tinha que pensar no processo o que valia a pena ser assíncrono e o que valia a pena ser assíncrono. Entendeu? Por quê? Ambos têm custos diferentes para o Elasticsearch. Mas para o utilizador, ambos têm impactos muito diferentes. Pode ser muito negativo usar um assíncrono às vezes, entendeu? Temos que pensar no primeiro bootstrap, que é de fato A carga inicial, né? a carga inicial, e sempre deixar preparado essa carga inicial, caso tenha que refazer o index, porque às vezes pode acontecer de fazer alguma besteira lá e ter que apagar o index e subir novamente. E esse processo é muito comum, tá, no Elasticsearch, porque ajuda até a otimizar, porque às vezes o index, imagina assim, o index, ele organiza tudo de forma que ele vai apontar rapidamente para aquele recorde. Só que às vezes desorganiza, porque você exclui, vai deixando espaços e ele não vai fazendo, vamos dizer, o desfragmentar que o Windows fazia antigamente, desfragmentar. Sim. Então ele faz todo esse processo. E quando você faz a reindexação, você reorganiza nisso e deixa mais otimizado. Então, o primeiro passo é pensar num processo que vai carregar de forma paginada, né, esses dados lá. Isso foi um problema porque milhões de produtos você tem que pensar em algo que vai dar resposta muito rápida. Então, nisso eu pensei, criar mais de um índice, eu tenho um índice principal, um índice secundário, caso um não esteja, eu esteja a sincronizar, deixo ele um offline, um online, para, assim, deixar alguma informação lá. Por mais que esteja um bocado desatualizado, a informação está lá. E esse index ficar de madrugada, eu via qual era o range ali, mais ou menos, que poderia ser uma janela de oportunidade e fazer esse sincronismo, né? E eu tive uma sacada muito legal. Geralmente, quando nós fazemos um bootstrap, nós começamos da primary key mais recente, mais antiga. Por exemplo, se começou no 1, nós começamos do 1 até a última. Eu vi que era interessante fazer ao contrário. Porque mesmo que entrasse o servidor de produção começasse a bombar, a funcionar, eu não perderia os últimos. Por quê? Eu começava do último, do mais recente, né, primary key recente, para mais velha. Então, o que viesse depois estava sendo encaixado perfeitamente, porque o Elasticsearch ele tem uma organização muito boa disso. Ele não dá lock, igual acontece nas tabelas no relacional. Então, ele não dá lock. Então, eu poderia continuar fazendo o bootstrap ali, assincronamente, porque eu estaria pegando já os dados menos relevantes, e os mais relevantes já estariam totalmente disponíveis na primeira carga. E os novos dados já estariam entrando certinho na posição. Por exemplo, se eu parei... Se hoje nós fomos dormir, estava no 1000, para American 1000, eu começo o bootstrap da 1000 para 1. E quando o servidor de produção começasse a malta a trabalhar, ele já começaria 1001, 1002, 1003, 1004 a fazer um insert na tabela, tanto relacional quanto no
no Elasticsearch, entendeu? E esse era o processo assíncrono. E quando, por exemplo, tinha muitas cargas, eu queria fazer um upload Excel, que é muito comum pra gente. Eu pegava essa informação e enviava books. E esse book tinha que ser assíncrono, porque não fazia sentido eu inserir, tipo, 1 milhão de produtos de uma vez só, não fazia sentido. Então, era paginado e mandava em forma book. Aí tem o outro lado da moeda. Eu preciso cadastrar um produto. E eu preciso ver o feedback message aparecer lá em cima. Produto cadastrado com sucesso. E na tua consulta do Elasticsearch, tu também quer ver já esse produto. Disponível, porque, lembrando, a listagem dos produtos é o Elasticsearch, só que o detalhe, nós acessamos o relacional ainda, porque o detalhe já diz, tem informações, muito mais informações, que eu não levei para o Elasticsearch. Então, eu precisava, o que eu fazia o link? Pela a lista que abriu o Elasticsearch, ia lá no Elasticsearch, buscava a lista. Quando eu clicava no detalhes, eu ia para o relacional. Levava o GUID, né? Fazia pelo GUID e tal. Aí, por exemplo, na listagem do Elasticsearch tem o nome do produto. E se eu atualizar o produto no relacional, eu tenho que atualizar no Elasticsearch. Então, eu tinha que fazer algo síncrono, porque o utilizador quer. Se eu alterei óculos azul para óculos verde, eu quero ver isso refletir na lista. Então, nesse momento, era síncrono. E o callback, eu só deixava a transação acabar quando o callback do Elasticsearch falava assim, ó, já está inserido aqui. Tem já um não callback. Era mais... Tu manda para lá e ele trabalha, porque ele vai reindexar e tal. Aí ele tem um tempo ainda, ok, entendi. Isso. Tem uma configuração no Elasticsearch que se chama... Isso tu passa na query string, né? Que se chama refresh. São 3 tipos. Que é o tipo prioritário, que a transação pode anular outras transações, o assíncrono e o assíncrono. Então você configura. Eu só usava os dois, assíncrono e o síncrono. O prioritário era perigoso, porque eu não queria anular. Se de repente você precisa subir algo muito importante e anular as outras transações na fila, aí você manda esse, entendeu? Mas era perigoso, eu não usava. Mas sabia para que servia. E em relação à arquitetura, só uma dúvida, desculpa, Ricardo, te interromper, mas isso prejudicou o save, ou seja, o botão de save que antes só ia no modelo de dados do OutSystems, agora ele indo também lá no Elasticsearch, prejudicou de alguma forma a performance? Não, nenhuma, porque o que acontece? Basicamente, era um post que nós fazíamos para o Elasticsearch. E era muito rápido. Muito rápido, porque o Elasticsearch pensa assim, se está inserindo um produto, é muito rápido. O downtime disso é muito... o custo é muito mínimo pelos ganhos que você vai ter. É o que eu falei. Eu acho que Elasticsearch você tem que pensar nos prós e contras e sabe que vai ter algum preço a pagar em algum momento. O preço a pagar é mais na arquitetura, de como pensar e estruturar. E o Elasticsearch ele é muito inteligente na hora de criar a fila de inserção. É óbvio que se você tiver 1 milhão de pessoas fazendo a mesma coisa, o mesmo insert, no mesmo index, vai ter um downtime. Isso aí vai ter um downtime que eu também não sei mensurar, tá? Mas ele deve estar preparado para isso também, porque eu aqui com uma pesquisa macro vi que ele é utilizável também para tipo monitoramento em tempo real de logs, de como está operando ali aquela máquina, então deve ser segundo a segundo vários registros entrando, ele deve estar meio que preparado para isso também. Eu mencionei anteriormente que tem o Elasticsearch é muito utilizado para isso, que se chama, é um combo, né? Que é o Elasticsearch, Logstash e o Kibana. Que isso é muito fácil de integrar com o OutSystem. Nesse projeto a gente fez isso também. Ou seja, o Elasticsearch estava como repositório de dados, o Logstash ele é um integrador, por exemplo, Service Center. Aliás, o Service Center tem lá a parte dos logs, né? O monitor. Nós pegamos essa informação e jogávamos para um gráfico no Kibana. Kibana é como se fosse um BI, só que ele é preparado para o Big Data. Ele é um, como posso dizer, criador de relatórios, de gráficos e tudo mais. O que nós fazíamos? Criávamos gráficos, por exemplo, assim, quanto tempo teve erro em produção, quantos erros teve em produção, e criávamos gráfico para a galera, a malta do DevOps, a diretoria ver, opa, tá tendo problema aqui, quantos produtos, e conseguimos pegar isso. O Logstash, que é uma outra aplicação,
ela está nesse meio de campo ali para ir até o Service Center, a gente faz um pequeno desenvolvimento no OutSystem, criamos um projeto lá, e Uhum. Hash, criamos o Logstash, ele é um Data Ingestion. Um Data Ingestion, ele vai lá, pega a informação, joga para o Elasticsearch, que é o repositório, vamos dizer, a base de dados, e o Kibana, que é o gerador de gráficos De e relatórios. Ah, então ele o... pegava os logs do Service Center e botava Isso, de uma forma mais gráfica ali do que é que estava isso. acontecendo. E isso é aplicável para qualquer linguagem de programação. Se você tem um sistema lá, por exemplo, o C Sharp, você consegue pegar esses logs e jogar no Kibana através do Elasticsearch. Ah, legal, isso é legal. Entendeu? Ou outros tipos de dados também, né? Que não de logs. Tipo, eu quero Sim. ver as vendas, o volume de vendas ali acontecendo e tal, alguma coisa assim. E isso tudo é integrado. Quando você contrata o Elasticsearch, já está tudo lá. É tipo quando a gente abre o OutSystems, está ali. Você pode usar o Kibana, você pode usar o Elasticsearch só para repositório de dados. Hoje em dia, o Elasticsearch ele gera e-commerce para você, já gera o site para você. E você pode hospedar lá. Por exemplo, é muito comum, se você entra, por Para exemplo... consultar esses gráficos, é isso. Não, o próprio site para vender produtos. Hum, Imagina, tem uma técnica muito utilizada em e-commerce. Você vai saber, e a malta que está a ver vai saber também. Quando você entra qualquer, sei lá, num site aqui na Vorten, na lateral tem uma cena chamada Facet, que ele faz facet, ele, vamos dizer, faceia, né? Cria faces de pesquisa. Isso é uma técnica até de BI, né? Que é pegar o cubo dos dados e partindo com dados relevantes. Você consegue, por exemplo, buscar produtos mais relevantes, produtos mais pesquisados, produtos da cor azul, produtos eletrodomésticos. Isso você vai certo, colocando tudo na lateral. Você vai clicando em certo. filtros rápidos. O nome daquilo é Facet. Sim. E fazer aquilo com base de dados relacional é muito A gente vai ter que pesado. fazer um a um, né? Tem que fazer um a um e ainda pode ter muitos olhos e ali a consulta acaba se E tornando bem chata. eu acho que Search, isso já é integrado. Você Ele lá na meio que já busca. pensa também, tipo, olha, tu pode usar esse subset aqui de filtros. Ele já pensa isso Isso. também? Sim, essa era a parte que eu não utilizei, porque não fazia sentido, porque a ideia desse projeto não era criar um produto para isso, mas lá você tem essa liberdade dele gerar para você, tipo um no code mesmo, ele gera para você, já no repositório, eu acho que Search, com uma tela web, um ecrã web Caramba. ali, que você, por exemplo, já cria uma loja ali usando a estrutura do Elasticsearch. É muito legal. Bacana. É muito legal. E Eu já dá agora pra... fiquei com vontade, vou sair daqui, já vou pesquisar lá. Garanto que o pessoal aí, Sim, a gente vai deixar aqui alguns links na descrição, porque fiquei com vontade de sim, saber sim. mais. Sim, eu acho que o Search dá uma versão trial, né? E, cara, dá para explorar muita coisa, tem muitas possibilidades. Eu tô falando aqui muito high level, tem muitas possibilidades, e uma até que é um desejo pessoal. Vou deixar aqui para nossa audiência OutSystems, para chatear OutSystems. Eu acho que se migrasse direto o Service Center, os logs para o Elasticsearch, resolveria nosso problema de performance, porque ia ficar muito rápido. Já direto, né? Já a É, OutSystems contratava logo o... sim, sim. Apesar que na ODC eu já penso que na hora de adicionar as extensões, como já tá mais fácil, eu acho que o Elasticsearch vai ser algo mais simples. A gente não vai precisar fazer um desenvolvimento de criar, tipo, um IS, um Integration Service ali, uma camada, porque vai ser mais orgânico, mais natural, entendeu? Sim, E eu acho sim. que o ODC já tá mais nisso. Mas como a nossa realidade agora é o 11 Reactive, a gente tem que pensar ainda muito nisso. E, Uhum. cara, é um mundo de possibilidades e, assim, para quem é do OutSystems, é muito interessante pensar. Tudo que é o futuro, acho que o OutSystems está inserido. Não tô aqui, eu tô recebendo nada da OutSystems, é porque, pessoalmente mesmo, eu acho que até quando a gente trabalha com algo que gosta, isso é prazeroso falar que... Os caras estão sempre na tendência da Isso, tecnologia ali. E eu acho que o NoSQL não é ter que estar de mãos dadas, porque é o futuro. Sim. Muita informação. Eu acho que Search gosta de falar muito que eles estão na era petabyte, Petabytes. que é algo inalcançável, eu acho que ainda pra gente. Nem sei quantos o mundo tem, mas eles estão nessa conversa, entendeu? Sim. E alternativas, Ricardo, que tu conhece assim de mercado, talvez nessa tua pesquisa inicial, tu deve ter visto algumas outras coisas. Quais são outras
tecnologias assim que são alternativas ao Elasticsearch ou competidores, né? Eu vi que a AWS tem algumas coisas também nesse sentido, o Data Warehouses, né? Ou o MongoDB, que é um banco de dados não Uhum. relacional. Assim, na minha pesquisa eu caí em todos esses, tá? A primeira ideia eu fui sempre na AWS, porque a AWS é referência em muitas coisas. A AWS e o Elasticsearch são partners, né? A Uhum, AWS vende um serviço parecido, que se chama AWS OpenSearch. uhum, O OpenSearch é como se fosse, por exemplo, é o C Sharp, uma linguagem de uhum, buscas, que está aí open para toda a gente. uhum, E a AWS pegou e fornece esse serviço agora no seu portfólio de produtos. O Elasticsearch, como eu disse, o Elastic agora é uma empresa. Tem uma empresa chamada Elastic que fornece o Elasticsearch, uhum. que com base no OpenSearch, mas só que eles fecharam o mundo. E onde entra a AWS? O Elasticsearch, quando você faz lá a configuração, né, o setup do serviço, você pode escolher entre três serviços. Ou você pode hospedar no AWS, você pode hospedar no Google Cloud, ou no. Ai, esqueci agora o Azure. Azure. Você Logo o pode teu é, preferido, pô. ou logo uma preferida hoje é. Pode hospedar nesses três. E você escolhe isso de forma muito simples. Drop-down list e tudo mais. Só que aí vai variar de acordo com geografia, valores, entendeu? Certo. Então, aí onde é que entra? Em relação com competidores, cara, tem uma tecnologia, eu não vou conseguir agora lembrar o nome, uma tecnologia nova aí, que é um outro conceito que diz ser muito rápido, não me lembro o nome, até podemos deixar o link até no final. Eu Uhum. faço a pesquisa rápida aqui, que provavelmente é top trend aqui na busca do Google. E MongoDB, que é um dos primórdios, né, no Eu SQL. Cassandra, lembrei de uma também que eu já usei, mas era para real time database, é um outro Firebase. conceito, Firebase, exato. Eles Ah, também têm sim, essa vertente, talvez, né? Ou não? sim. Não tenho certeza se ele também seria Ah, exatamente isso. Por causa do search, da inteligência uhum, do search e da uhum. otimização. Uma coisa é o Assim, real time, né? Outra coisa uhum. é o volume, não sei Sim. exatamente. Tocou até num ponto interessante, que é até um assunto para outra grande conversa. O Firebase, já trabalhei com Firebase também. Firebase é interessante para trabalhar com o chat, porque Chat, exato. o real time, né? Exatamente. Uhum. E, assim, de repente, por ser rápida a busca, pode até aplicar na questão do tabelas grandes, mas o Firebase tem outra aplicação, talvez o custo seja mais alto, e eu não sei a fundo como é o gerenciamento de alta entrada e saída, né? O I/O, né? De informações no Firebase. Eu sei que assim é muito bom, ele dá muita resposta real time para chat. Agora, Uhum. para manter informação, deixar ali Volume, né, tal. volume, Se isso bem aí eu que não chat consigo. também gera um grande volume, né? Se pensando Sim, mas assim, é bem chat volátil. também. Mas é muito mais É. volátil do que eu acho que sou. A ideia é, se nós fôssemos juntar os três mundos, Firebase, Elasticsearch e SQL Server, num case aqui, é o Firebase ali, no real time, né, tratando ali um chat, pego essa informação, jogo no Elasticsearch e tiro palavras-chave ali, e depois guardo o histórico no SQL Server. Isso seria, vamos dizer, a escadinha usando as três tecnologias. Agora, Bacana. usar como, tipo, uma base de dados principal, se alguém É. souber, coloca até aí nos comentários. Exato, pode ser que tenha alguém aí mais expert É, em Firebase, nesse tipo exato, de exato, tecnologia. Mas eu exato. lembrei que na altura também, em algum momento, cruzou, não que eu trabalhei diretamente, mas acho que alguém da minha equipe, Uhum, e lembrei dessa tecnologia também, porque eu senti a dor de tentar ali, um nível de imaturidade, né, uhum. de desconhecimento no início da jornada, eu ainda tentei criar uma ferramenta de chat com um banco de dados relacional, mas aí esquece. Então, outro ponto também que eu acho muito interessante. Quando a gente começa sempre no relacional, né? Faculdade, curso, escola. E quando nós nos deparamos com Firebase, por exemplo, e o Elasticsearch, é um paradigma totalmente diferente. E às vezes nós levamos vícios, normas, a própria normalização para dentro desses conceitos. E está errado, porque Verdade. nós temos que encarar tudo como repositório de dados e utilizar como repositório de dados, tá entendendo? É óbvio que você tem que ter um design pattern ali, tem que ter uma mínima organização, só que não tem como comparar.
isso aqui é melhor que isso, no sentido. Sim, você tira proveitos de cada tecnologia, entendeu? Isso é muito importante. A gente sair um pouco da caixa também do OutSystems, conhecer outras Uhum. soluções, conhecer tecnologias, linguagens, porque tem um ditado, não sei bem um ditado, mas tem uma frase, né, que eu até estava pensando muito sobre ela nessas últimas semanas que eu venho explorando aí também outras tecnologias, outras linguagens complementares, né, também ao OutSystems, que para quem só conhece martelo, todo problema é um prego, né? Então, se eu só Exato, conheço o martelo, vou querer resolver tudo exato. pensando que é um prego batendo, né? Então, eu tenho que conhecer outras ferramentas também para expandir essas minhas soluções. E eu vou complementar. Tem acho que é um provérbio isso, não é um provérbio. Tem É umas frases aí, umas frases frases aí inspiradoras, vamos pensar assim. inspiradoras. Eu ouvi uma. Não, frases reflexivas. Eu acho que é mais essa aí. Boa, Eu ouvi boa. uma que é o mesmo significado. Nenhuma tecnologia, no caso, é bala de prata, mas isso pode aplicar para tudo na vida, né? Então, ou seja, se não é bala de prata, é igual a questão do conceito com vampiro. Uhum. Nem tudo, só a bala de prata mata o vampiro. Mas no caso, nem tudo na tecnologia é bala de prata, porque nós temos várias maneiras de dar soluções para um problema. Como chegou no ponto que eu falei, cara, eu não quero pensar só na tecnologia, eu quero pensar nos processos. Então, o OutSystems te dá muita vantagem nisso. Que tu pensa, Certo. o OutSystems, para quem conhece, ele lembra muito BPMN, que é a linguagem de negócio. O fluxo é igualzinho, você monta ali, tipo, o negócio, mas ele tem, salvo guardo, se não sei se ele já gera código, mas BPMN é tipo. Aí, qual é o nome daquele que nós usávamos? BPT, não? BPT do Não, OutSystems. não, BPMN é business. Alguma coisa assim, linguagem de negócio, não lembro o acrônimo Business dela. Process Management Acho que é Business Process qualquer coisa. Manager Notation, alguma coisa assim. Notation, é isso, é isso, é isso. E eu tô tentando lembrar o de código que nós fazíamos muito. Não, o que a gente fazia muito no início lá. Entidade é tipo. Ah, não, né? Dos cases, né? Não, Isso, do dos cases. entidade. É Então, o. Não entidade, o não. ML. O O ML. ML, o ML, Isso, o exato. ML. E o BPMN é o ML, mas só que do mundo do negócio. E lembra muito OutSystem, porque ali você não pensa assim, vou usar a tabela tal. Ele diz assim, não, tem que ter uma tabela, tá entendendo? Vou usar if aqui, não. O if é para o processo, não é o técnico, entendeu? Então, o Sim. OutSystem lembra muito isso. Então, é esse pensar fora da caixa aí que a gente tem que estar muito inserido. E a malta não cometeu o erro de. Porque o OutSystems é fácil, como ignorar os desafios, né? E não querer se aprofundar no que está por trás ali nos bastidores e por que tá sendo feito daquela maneira. É justamente Por arrastar, já quê? está funcionando. E por que que aquilo agrega valor para o negócio também, né? Por que Exato, que que é o mais aquilo é importante. importante para o negócio, que é o mais importante. Às vezes você está ali, não, porque o select e os comandos, group by e não sei o que, a sintaxe, né? E não assim é mais performático. Às vezes você fica ali na escovação de bits, como chama É, também, né? Só que aí o problema diz, o negócio diz, eu tenho um problema X. E aí você, e agora, como é que eu uso lá minha escovação de bits ali, aquela minha função que uhum, é mais performática do que a outra, mas eu tenho que pensar como é que eu uso todo esse meu conhecimento de tecnologia e estruturo, né, o passo a uhum, passo para resolver aquele problema de negócio. E aí, eu uhum. programo principalmente aqui quase que eu programo usando o Miro. Vou desenhando ali as caixinhas, aqui conecta com aqui vai para o OutSystems, depois é só traduzir aquilo na linguagem que for. Uhum. É, que aí a solução está criada, né? Pensar na solução, isso aí é muito importante. Sim, é aí que entra também a questão do algoritmo, você está treinado isso, porque às vezes, assim, nós queremos nos inserir no mercado e tudo mais. O OutSystems é muito legal do OutSystems que ele te dá essa facilidade, ele absorve muito bem os talentos, né? Isso é muito bom. Não é aquela coisa que você tem que ficar anos e anos aperfeiçoando. Mas aí que tá. Para quem quer ser sênior de verdade, e quem é sênior vai entender o que eu vou falar agora. Não é só o tempo que vai te dar a senioridade, é o de fato saber pensar na solução, estar preparado para lidar com problemas, porque às vezes nós lidamos com muitos problemas de produção, né? Então, de sistema de ambiente produtivo, e às vezes você não tem aquela postura para saber por onde começar.
E o Exato. OutSystem já estrutura isso. Olha primeiro lá os logs, olha depois isso, depois faz o debugging, faz aquilo, entendeu? Isso, a complexidade, a tendência é só aumentar com o avanço da tecnologia, né? Mas, mestre, então a gente vai chegando aqui na reta final do nosso episódio. Antes de mais, quero te agradecer imenso aí pela sua tua participação, por ter compartilhado aí a tua experiência com tecnologia, com OutSystems, né, com outras tecnologias, o Elasticsearch, né, que é uma solução aí super atual, né, para o mundo que a gente vive hoje em volumes grandes de dados, etc. Vamos marcar, talvez aí fazer algo, uma sessão mais prática, né, fazer uma demonstração ali, Sim. abrir o código, fazer ali um pouquinho de desenvolvimento dentro do Elasticsearch. Quem sabe aí compartilhar uns cenários práticos aí também para o pessoal que ficou curioso. Garanto que o pessoal ficou curioso aí para saber mais. Eu fiquei, daqui a pouco também já vou estar pesquisando aí. E te agradeço imenso, mestre. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade. Eu acho que, assim, não é que temos que aparecer, mas é bom que a comunidade está ganhando essa visibilidade e trazemos também temas que não são somente teóricos, mas que fazem parte do mundo, né, como um todo, resolução de problemas e tudo mais. Falar um pouquinho da minha experiência foi muito gratificante para mim. Vou esperar ansiosamente para a gente fazer essa parceria da parte prática do Elasticsearch, botando bem na prática mesmo, mostrar que é possível criar algo com valor, né, integrando esses dois Uhum. mundos, e que podemos expandir para, sei lá, para outras tecnologias que vão somar, como Uhum. nós falamos do Logstash, a gente pode dizer como configura e tudo mais. E assim, gostaria de deixar talvez uma mensagem aí para a Malta, né? Referente a tudo que eu disse. Eu acho que estão no caminho certo, acho que o OutSystems é muito promissor. Voltando a repetir, eu falo isso do fundo do meu coração, porque cada dia parece que descobrimos coisas legais e as tendências do OutSystems estão acompanhando muito as nossas necessidades. Apesar que eu dei a dica do Elasticsearch, eu acho que o Search está integrado totalmente no OutSystems e E eles, um eles GitHub. escutam também a sua Escuta, comunidade, escuta. então Sim, sim. capaz de evoluir. E talvez até um GitHub, um Ó, ó. SVN, ó. Mas já tem E branch agora no Odyssey, já tem. pois, isso já é fantástico. O Brent já é fantástico. E é isso, e dizer para Malta que sempre ser curioso e pensar fora do OutSystem também, porque pode ser grande valia. Eu acho que o OutSystem, como o core, é perfeito, porque problemas de arquitetura, problemas com expor APIs, isso resolve de forma muito fácil, muito rápida. E nós, desenvolvedores, analistas, programadores, engenheiros, temos que destinar energia em coisas mais importantes, que é resolver o problema do cliente, o processo, otimizar o processo, entendeu? Perfeito. Criar CRUDs muito tranquilo com OutSystems, então essa é a dica que eu dou. Não pensar que o OutSystems assim, ele vai resolver na boa, acho que 90% dos problemas, mas também se tiver uma limitação, pensar no Elasticsearch, pensar em algo que vai somar. E também olhar algoritmos e programação orientada a objetos, que, como a gente falou aqui, te dá uma margem de horizontes aí gigantesca. Perfeito, mestre. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e o pessoal vai aguardar aí próximos episódios contigo aí no nosso canal. Obrigado pela tua partilha para a comunidade. Tamo junto.